Olá, caros acadêmicos. A vídeo de aula de hoje vai tratar um pouco sobre plano, tá? Vamos primeiramente aqui definir aqui a equação geral do plano, tá? De um plano qualquer. Então, vamos considerar aqui um plano π, certo? Plano π. E aí nós temos um ponto A pertencente a esse plano. Então, A pertence ao plano π, tá bom? Esse ponto A, no caso para nós aqui, vai ter coordenadas x1, y1 e z1, certo? E vamos tomar um ponto qualquer, tá? Lembra que nós fizemos isso em reta? Pegar um ponto qualquer da reta? Vamos pegar um ponto P qualquer da reta, tá bom? Nós teremos um vetor AP. Então, P é outro ponto que pertence a π, tá? Só que P é um ponto qualquer, tá? Um ponto arbitrário, x, y, z, tá bom? Então, veja bem, como o P é um ponto qualquer, ele pode ser qualquer ponto aqui no plano, certo? Então, sempre eu vou ter um vetor. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um ponto Q, eu tenho um vetor AQ. Se eu pegar um ponto N, eu tenho um vetor AN, certo? Então, esse P ele representa qualquer ponto do plano π. Então, A é fixo, tá? Um ponto pertencente fixo nós conhecemos, com coordenadas x1, y1 e z1. E esse P é um ponto qualquer do plano π, tá? Aí o que acontece? Nós vimos lá em produto vetorial um vetor que era simultaneamente ortogonal a dois vetores, lembra disso? No caso aqui, esse vetor ele tem um nome específico, tá? No caso é um vetor N, tá? De coordenadas Azinho, Bzinho e Czinho, tá? Esse vetor, tá? Escrever aqui, o vetor N, de coordenadas A, B e C, é o que nós chamamos de vetor normal, tá? Esse vetor normal, ele é ortogonal ao plano. Então, consequentemente aqui, no caso, ele é ortogonal ao vetor Q, ao vetor P, né? O AP, o AQ e o AN, tá? E ele é ortogonal a qualquer vetor desse plano π, tá? Então, é o que nós chamamos de vetor normal do plano, tá? Então, do plano. Ele é ortogonal, então, N, tá? Ele é ortogonal, no caso aqui, ao vetor AP, e a qualquer vetor que esteja no plano π, certo? Então, como P é um ponto qualquer, né? Então, esse vetor AP representa qualquer vetor que esteja contido no plano π. Então, a partir disso, nós temos o seguinte resultado, né? Que nós já vimos lá de produto escalar, né? Então, por exemplo, produto escalar entre o vetor normal N e o vetor AP, né? Ele tem que ser igual a zero. Por quê? Porque eles são ortogonais. Nós temos o resultado que, se dois vetores são ortogonais, isso implica que o produto escalar é igual a zero. Se o produto escalar entre dois vetores é igual a zero, isso implica que eles são ortogonais. Então, a partir dessa igualdade aqui, nós vamos construir a equação geral do plano, tá? A outra coisa importante, tá? Esse vetor normal aqui, ele não pode ser um vetor nulo, tá? Diferente de vetor nulo. Bom, mas quem é o vetor AP? Tá? O vetor AP, nós já sabemos calcular, é P menos A. Então, vai ficar x menos x1, y menos y1 e z menos z1. Tá? Então, nós vamos ter aqui o produto escalar entre o vetor de coordenadas ABC, tá? Com o vetor de coordenadas x menos x1, né? Desculpa aqui, vamos voltar aqui. X menos x1, y menos y1 e z menos z1, igual a zero. Calculando o produto escalar aqui, nós teremos A vezes x menos x1 mais B vezes y menos y1 mais C vezes z menos z1, igual a zero. Realizando as multiplicações aqui, nós teremos AX menos AX1 mais BY menos BY1 mais CZ menos CZ1 igual a zero. Nós vamos agrupar aqui os que envolvem x, y e z. Então, por exemplo, AX mais BY
mais CZ, e vamos agrupar aqui os que envolvem x1, y1 e z1. Então, nós teremos aqui mais, certo? Menos A1 x1 menos B vezes y1 menos C vezes z1, igual a zero. Essa expressão aqui, nós vamos definir ela como D, certo? E aí nós vamos obter a equação geral dada por AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Tá? Então, essa aqui é a equação geral do plano π, no caso aqui. Tá? Note que aqui na equação geral fica explícito quem são as coordenadas do vetor normal. O A é o coeficiente do x, o B é o coeficiente do y e o C é o coeficiente do z. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos um plano π que tem a seguinte equação: 3x mais 2y menos z mais 1 igual a zero. De cara, nós conseguimos obter aqui que o vetor normal desse plano tem coordenadas 3, 2 e menos 1. Tá? Eu quero conhecer um ponto desse plano. É só atribuir valores. Por exemplo, se eu atribuir x igual a 0 e y igual a 0, eu vou obter que z é igual a quanto? Z é igual a 1. Tá? Então, eu defini valores, né? Substituir valores para x e y, encontrei z. Eu poderia substituir valores para x e z e encontrar y. Ou seja, dessa forma eu consigo construir pontos. Então, o ponto de coordenada 0, 0, 1 é um ponto que pertence a quem? A π. Então, substituindo valores para duas das variáveis aqui, eu obtenho uma terceira, e com os 3 valores obtidos, eu obtenho um ponto que pertence a esse plano, que é caracterizado por essa equação geral aqui. Então, essa equação aqui, ela define para mim todos os pontos pertencentes a esse plano π. Tá? Essa é chamada equação geral da reta. Vejamos aqui, ó, a representação desse plano. Está vendo esse plano em vermelho aqui? Esse plano em vermelho é o plano, né, que tem equação geral 3x mais 2y menos z mais 1. Perceba que o ponto A aqui, tá, é o ponto que eu obtive lá quando eu atribuí x igual a 0, y igual a 0. Então, eu quero que você entenda o seguinte, ó, o eixo em vermelho aqui é o eixo x, o que está em verde é o eixo y, e o que está em azul aqui é o eixo z. Então, 0 para x, 0 para y e 1 para z. Tá? Perceba? Então, esse ponto, ele pertence ao plano, ó, ele está dentro do plano, certo? Se a gente pegar o vetor de coordenadas 3, 2 e 1, que é o vetor normal, é esse vetor que está aqui, ó. Tá? 3, 2 e 1. É esse vetor aqui, tá vendo? Ele é ortogonal, ele faz 90 graus com esse plano π, certo? Note que esse vetor aqui, ele é paralelo a esse vetor aqui também, ó, que é outro representante do vetor normal, ou seja, esse vetor também é ortogonal ao plano π, tá? Só que ele passa pelo ponto A. Então, tem diversos vetores aqui, certo? Que são ortogonais ao plano também, tá? Só que no caso aqui, o meu vetor normal tem coordenadas 3, 2 e 1, tá? Só que ele tem outros representantes, outros vetores que são ortogonais, ou seja, que são paralelos a esse vetor normal de coordenadas 3, 2 e 1. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido um pouco aqui. Então, aqui eu tenho a representação do plano, tá? No sistema aqui de 3 coordenadas, x, y, z, tá? Eu tenho aqui representado o vetor normal, ou seja, ele faz 90 graus com o plano, tá bom? Esse software aqui é o GeoGebra, tá? É um software bem interessante para ensino de matemática aí, para vocês que vão ser futuros professores, tá bom? Vamos voltar aqui à nossa aula. Bom, pessoal, vejamos aqui um exemplo 2, né? O primeiro exemplo foi aquele que eu defini um plano, uma equação, né, geral de um plano, e mostrei lá como obter o vetor normal e um ponto ou vários pontos pertencentes a esse plano. Vejamos o seguinte, ó, eu quero obter uma equação geral do plano π, que passa pelo ponto A, e tem como vetor normal o vetor de coordenadas 3, 2 e menos 4. Tá? Então, nós temos que esse plano π, a equação é dada por ax mais by mais cz mais d igual a zero, certo? Eu conheço
os valores de A, B e C. Então, eu posso escrever aqui 3x mais 2y menos 4z mais d igual a 0. Só que eu quero que o ponto A pertença a π. Se ele pertence a π, então ele satisfaz a equação. Então, substituindo os valores 2, menos 1 e 3 nas respectivas coordenadas, né? Então, como o A pertence a π, temos, né, que ele satisfaz essa equação. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais 2 vezes menos 1 menos 4 vezes 3 igual a 0. Opa, faltou o D aqui, desculpa. Aí. Mais D igual a 0, porque falta determinar D aqui na equação, certo? Então, nós teremos aqui 6 menos 2 menos 12 mais D igual a 0. Fazendo as operações aqui, nós teremos aqui 6 e menos 12 fica menos 6, com menos 2 fica menos 8, mais D igual a 0. E D vai ser igual a 8, né? D vai ser igual a 8. Então, portanto, a equação geral do plano π vai ser 3x mais 2y mais 4z mais 8 igual a 0. Então, essa é a equação geral do plano π, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a equação segmentária de um plano, certo? Então, acontece, o plano π, ele intercepta os eixos, né? Os eixos cartesianos, né? Nos respectivos pontos. Tá? Então, ele vai fazer uma interseção com os seguintes pontos, que é o P00, 0Q0 e 00R. Ou seja, o plano, tá? Ele vai ter interseção com esses 3 pontos, com os 3 eixos. Aqui é referente ao eixo X, aqui referente ao eixo Y e aqui referente ao eixo Z. Tá? Então, com essas informações, nós vamos obter aí uma equação chamada equação segmentária. Tá? Que forma tem essa equação segmentária? Então, o plano π, a forma segmentária vai ter o formato x sobre p mais y sobre q mais z sobre r igual a 1. Tá? Então, é esse formato aqui, a expressão, a equação segmentada de um plano qualquer. Tá? Então, vamos tomar aqui como exemplo 3, aquele plano que nós tratamos no exemplo 1, 3x mais 2y menos z mais 1 igual a 0. Essa é a equação geral, que vamos obter a equação segmentária. Tá? Essa é a equação segmentária. Então, vamos lá. Quero sair daqui da equação geral e chegar na equação segmentária. Então, vamos ter aqui 3x mais 2y menos z igual a menos 1, tá? Com a ideia de obter 1 aqui. Nós vamos dividir tudo por menos 1, então vai ficar menos 3x menos 2y mais z igual a 1. Então, já obtive 1 aqui. Agora, eu tenho que escrever x sobre p, y sobre q e z sobre r. Então, essa expressão aqui eu posso escrever como x dividido por menos 1/3. Esse menos 2y eu posso escrever como y dividido por menos meio. E aqui z sobre 1 igual a 1. Então, essa daqui é a equação segmentária do plano π. Então, nós temos que esse plano π aqui, ele intercepta os eixos em quais pontos? No ponto de coordenada menos 1/3, 0, 0. No ponto de coordenadas 0, menos meio e 0. E coordenadas 0, 0 e 1. Tá? Então, veja bem aqui, ó, por exemplo, no plano lá que a gente tínhamos visto no GeoGebra. Ó, tá? Aqui. Se eu vier aqui e colocar menos 1/3, 0, vou colocar aqui 0 e 0.
esse ponto é esse ponto, vocês estão vendo aqui, ó, essa bolinha aqui. Esse ponto E é o ponto que pertence ao plano, tá vendo? Se eu pegar outro ponto aqui, 0 menos meio, peraí, 0 menos meio e 0, que é outro ponto de interseção. Então veja, é esse outro pontinho aqui, tá vendo? Ou seja, esse plano ele toca em 3 pontos, percebe? Nesses 3 pontos aqui, tá? É os pontos que o plano intercepta os eixos, tá? E esses pontos têm essas coordenadas aqui, ó. Tá? Então, com a equação segmentária, eu consigo, de imediato, obter os pontos de interseção com os eixos, tá? Desse plano dado aqui. No caso, é o plano de equação 3x mais 2y menos z mais 1 igual a 0. Que aí, fazendo a manipulação algébrica, eu cheguei na equação segmentária. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a equação vetorial do plano π e as equações paramétricas, tá? Como obter. Então, nós vamos tomar aqui um plano π, tá? Um plano π, de novo um plano qualquer, tá? π é um plano qualquer. Vou tomar aqui um ponto A, um ponto já fixo, conhecido, de coordenadas x0, y0 e z0. Então, esse ponto pertence a π. Vou tomar aqui dois vetores, um vetor u e um vetor v. Então, o vetor u tem coordenadas A1, B1 e C1. O vetor v tem coordenadas A2, B2 e C2, tá? Ambos são vetores que pertencem ao plano π, tá bom? Eu consigo aqui obter múltiplos desses vetores, tá? Então, eu consigo ter aqui o vetor t vezes v e aqui o vetor h vezes u. Então, t vezes v e h vezes u, tá? Onde t e h são parâmetros, são números reais, tá bom? Olha o que acontece. Qualquer ponto P, tá? No caso, P é um ponto qualquer, de coordenadas x, y, z. Tá? Qualquer ponto P pode ser obtido, né, com a soma desses dois vetores, com algum múltiplo de v e com algum múltiplo de u, somando e obtendo P. Então, esse vetor AP, né, o vetor AP, ele pode ser obtido com a soma desses dois vetores, TV e HV, tá? Então, o que acontece? Nós temos que o vetor AP é igual a H vezes U mais T vezes V, né? Para T e H pertencente aos reais, tá? Então, é daqui que nós vamos obter a equação vetorial do plano π. Tá? Então, fazendo aqui as operações, então, quem é o vetor AP? Vai ser x menos x0, y menos y0, z menos z0. Aqui nós teremos h vezes A1, B1 e C1. E aqui t vezes A2, B2 e C2. Tá? E aí nós teremos o seguinte, né? E aí é o seguinte, a partir dessa igualdade, nós vamos obter que x, y, z, tá? Que é um ponto P qualquer do plano π, é igual a quem? Vai ficar h vezes A1, né? Mais x0, certo? Deixa eu melhorar essa escrita aqui. Vai ficar h vezes A1 mais t vezes A2 mais x0. E nós teremos h vezes B1 mais t vezes B2 mais y0. E aí nós teremos isso aqui na coordenada de x, na coordenada de y, e na coordenada de z nós teremos h vezes C1 mais t vezes C2 mais z0. Tá? Então, essa aqui é a equação vetorial do plano π. Tá? Vou escrever melhor para vocês enxergarem aqui direito. Vai ficar x, y, z igual a h vezes A1 mais t vezes A2 mais x0.
e aqui H vezes B1 mais T vezes B2 mais Y0. E aqui H vezes C1 mais T vezes C2 mais Z0. Então, essa é a equação vetorial do plano π. Tá? E aí daqui nós conseguimos obter as equações paramétricas. Quem são elas? Então, o plano π possui equações paramétricas dadas por x, y e z, que são pontos desse ponto qualquer, P, né, do plano, que vai ser igual a quem? H vezes A1 mais T vezes A2 mais x0. E aí, H vezes B1 mais T vezes B2 mais y0. H vezes C1 mais T vezes C2 mais Z0 para T e H pertencente aos reais. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo 3, para construir a equação vetorial, as equações paramétricas e a equação geral de um plano, né, dado por 3 pontos aí. Então, é o seguinte, eu tenho um plano π, tá? Eu tenho os pontos A de coordenadas 1, menos 1 e 2, B de coordenadas 2, 1 e menos 3, e o ponto C de coordenadas menos 1, menos 2 e 6. Todos esses pontos pertencem ao plano π, tá bom? E nós queremos aqui determinar a equação vetorial. Nós temos que determinar aqui a equação paramétricas e a equação geral, tá? Equação geral. Então vamos lá. Nós temos aqui um plano, tá? π. Eu tenho um ponto A, tenho um ponto B e tenho um ponto C, só por ilustração, tá? Então, nós vamos pegar aqui os vetores AB e os vetores AC. Então, A é um ponto fixo e eu tenho os vetores aqui. Vou pegar aqui um vetor V e um vetor U, tá? Que é o vetor AB e o vetor AC. Tá? Então, acontece, para obter a equação vetorial, eu tenho lá x, y, z, tá? Que é um ponto qualquer, tá? Desse plano, que vai ser igual a quem? A H vezes A1, né? Mais T vezes A2 mais x0, certo? E por aí vai, certo? Então, nós precisamos determinar quem é o A1, B1 e o C1 do vetor U. E quem é as coordenadas do vetor V, que é o A2, B2, C2, que é o vetor V. Tá? Mas quem é o vetor U? Tá? O vetor U é o vetor de AB. Tá? Deixa eu ver. AC, desculpa. Vetor AC. Então, vai ficar C menos A. Então, C menos A vai ficar menos 2 a coordenada, né? Menos 1 e 4. Tá? E o vetor V, que é o vetor AB, que é B menos A, terá coordenadas 2 menos 1, 1. 1 menos 1 vai ficar 2. Menos 3 menos 2 vai ficar menos 5. Então, essas são as coordenadas. Então, eu tenho aqui A1, B1 e C1. E aqui A2, B2 e C2. Tá? Então, nós conseguimos agora escrever aqui a equação vetorial. Falta encontrar quem é x0, y0 e z0. Só pegar o ponto A como fixo. Tá? Então, do ponto A, tem coordenadas 1, menos 1 e 2. Vou chamar aqui de x0, y0 e z0. Tá? Então, nós conseguimos agora escrever a equação vetorial. Então, vai ficar xyz, tá? Igual a h vezes menos 2. Então, vai ficar menos 2h, tá? Menos 2h, tá? Mais 1t
mais x0, que é 1, na coordenada de x. Aqui nós teremos menos h mais 2t menos 1, na coordenada de y. E nós teremos 4h menos 5t mais 2 na coordenada de z. Então, essa é a equação vetorial do plano π, tá? Onde h e t são parâmetros. As equações paramétricas desse plano π serão x igual a menos 2h mais t mais 1, y igual a menos h mais 2t menos 1, e z igual a 4h menos 5t mais 2. Tá? Então, nós temos aqui a equação vetorial e as equações paramétricas. Tá? E a equação geral? A equação geral, basta a gente tomar um vetor normal, que vai ser o produto vetorial entre u e v, ou seja, eu quero obter aqui um vetor normal, que é o n, tá? E a gente viu isso em produto vetorial. Esse vetor é simultaneamente ortogonal a esses dois vetores, então basta tomar o produto vetorial entre eles, tá? Então, se a gente calcular aqui o determinante de ijk na primeira linha, na segunda linha o vetor u de coordenadas menos 2, menos 1 e 4, na última linha 1, 2 e menos 5, né? Realizando esse cálculo, nós vamos obter o vetor de coordenadas 3, 6 e 3, tá? Pegando esse vetor normal e jogando na equação geral, né, a gente obtém os coeficientes dessa equação geral do plano π, ou seja, o coeficiente do x é 3, do y é 6 e do z é 3. E faltaria determinar quem é d, tá? Esse d obtido pegando um desses três pontos aqui, que pertence ao plano π, e substituindo aqui em x, y, z e obtendo d. Para economizar tempo aí, nós já substituímos, tá? E encontramos d igual a menos 3, tá? Então, d igual a menos 3. Então, basta pegar um desses três pontos, substituir, nós encontraremos d igual a menos 3. Dividindo tudo por 3, nós obtemos a mesma equação, tá? Só simplificada. Vai ficar x mais 2y menos 1 igual a 0, tá? Qualquer uma das duas formas são corretas aqui, tá? Então, essas duas equações descrevem para nós esse plano π, que contém esses três pontos, contém esses dois vetores, tá bom? Então, nós temos aqui a equação vetorial, as equações paramétricas e a equação geral, certo? Qualquer dúvida, utilize o fórum da plataforma, tá? Que estaria à disposição para ajudá-los aí no decorrer da semana. Forte abraço.